Tudo bem? Sim, esse é um vídeo sobre história. Não mudei o canal não, tá bom? Assiste até o final que você vai entender. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones, girava o mundo sempre a cantar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim havia mil garotas afim. Cantava Help and Seeking to Right, Oh Lady Jane Yesterday. Cantava Viva a liberdade, mais uma carta sem esperar. Da sua guitarra o separou, fora chamado na América. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Mandado foi ao Vietnã, lutar com Vietcongos. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, os Rolling Stones, girava o mundo, mas acabou fazendo a guerra no Vietnã. Cabelos longos não usa mais, não toca a sua guitarra e sim um instrumento que sempre dá a mesma nota. Não tem amigos, não vê garotas, só gente morta caída ao chão. Ao seu país não voltará, pois está morto no Vietnã. Stop com Rolling Stones, stop com Beatles songs. Num peito, um coração no ar, das duas medalhas sim. E aí, pessoal, o que vocês acharam da minha linda voz? Só que não, né? Bom, eu quero falar então com vocês hoje um pouco sobre a letra dessa música, o que a gente pode aprender com essa música, que é uma música que eu particularmente gosto muito. Bom, essa música se chama Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Essa música ela foi escrita e gravada por uma banda chamada Os Incríveis, no Brasil, em 1967, e foi regravada pela banda Engenheiros do Havaí nos anos 1990, uma banda que particularmente eu amo muito. E essa música foi gravada aqui no Brasil bem no período da ditadura militar, então, em 67, mas também no período da Guerra Fria, em que coisas muito importantes estavam acontecendo no mundo. E a gente pode aprender muito sobre a história através dessa música. Vamos entender um pouquinho mais? Bom, o próprio nome da música e a primeira frase era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, já tem muito a nos ensinar. Afinal, o Beatles e os Rolling Stones eram bandas que ainda estavam no início nesse período, ainda estava no auge, que são bandas realmente muito boas, que eu também gosto muito, e que surgiram então na Inglaterra nos anos 60 com o rock. Mas nesse período dos anos 60, o rock ainda estava no início. Ele começou lá com Elvis nos anos 50 e aos poucos foi ganhando fama. Era um tipo de música que os jovens realmente gostavam muito. Mas é um tipo de música que não era muito bem aceito pelo restante da sociedade, pelas pessoas mais velhas, mais conservadoras. Em especial também por conta dos instrumentos que o rock utiliza, como por exemplo a guitarra, que é um instrumento novo nesse período, mas que realmente a população
não aceitava muito, mas os jovens adoravam. E nesse período, a juventude, ela estava em uma grande transformação. Os jovens, eles não se adequavam, não se encaixavam com aquela sociedade naquele período. Não só no Brasil, como na Europa ou também nos Estados Unidos. E eles não se conformavam, não gostavam das práticas, dos costumes que aquela sociedade adotava. E como eles não gostavam dessas práticas, eles tentavam então demonstrar, expor que eles não gostavam dessas coisas. E como eles faziam isso? Através de protestos. Mas não necessariamente eles saíam lá fora, gritando, paralisando. Não. No começo, então, o que eles faziam? Eles se utilizavam de instrumentos, como a guitarra, da música e também da forma de se vestir, como uma forma de protesto. E essa ação dos jovens, esse movimento crítico, essa forma de criticar a sociedade, é então um movimento que a gente chama de contracultura. Ele está indo contra aquela cultura, contra aquele costume que é imposto a ele. E é nesse período então que a gente tem também os hippies, muito famosos nos Estados Unidos, por exemplo, que criticavam então a cultura, que criticavam o consumo que era lhes imposto pelo capitalismo, que era o modo econômico vigente nos Estados Unidos. A música também fala sobre a Guerra do Vietnã, que o rapazinho tava lá tocando as músicas dele na guitarra, de cabelo comprido, super rock and roll, e de repente ele recebe uma carta e tem que ir lá pro Vietnã lutar na guerra. Que é isso de Guerra do Vietnã, gente? A Guerra do Vietnã vai acontecer de 1955 a 1975. Bom, o Vietnã, o país, ele havia lutado muito contra a dominação, a colonização francesa. França tentou então colonizar o Vietnã e outros países ao redor, e eles realmente se uniram e lutaram contra essa colonização. E conseguiram então em 1954 expulsar então as tropas francesas de lá. Porém, após isso, o Vietnã ficou dividido entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. E cada uma dessas duas partes seguiu então políticas diferentes. O governo do Norte era um governo então que recebeu muito apoio dos comunistas e seguia então uma política comunista. Já o governo do Sul não, ele recebeu muito apoio dos Estados Unidos, também de outros países que seguiam uma política um pouco mais liberal, mais ligado realmente ao capitalismo. Mas a gente viu nos vídeos anteriores que eu falei sobre a ditadura militar e o contexto da Guerra Fria, que essas duas formas políticas não combinam juntas. E o Vietnã estava separado. Só que houve tentativas de que os dois novamente se unissem para se tornar um só país. Porém, o Vietnã do Sul viu que se ele se unisse com o Vietnã do Norte, a política que seria adotada em todo o país seria a política comunista. E o Vietnã do Sul não aceitou isso. E como não foi possível essa reunificação, por conta dessas políticas e ideologias muito diferentes, os dois países entraram em guerra. Os dois polos dos países entraram em guerra. E tem início, então, uma guerra civil que vai durar, então, 20 anos. E que não vai afetar só o Vietnã, vai afetar os países ao redor dele. E também, além de todas as lutas e batalhas que aconteceu ali, na Guerra do Vietnã vai se ter a intervenção de diversos países. O que a gente mais fala é a intervenção dos Estados Unidos, mas ele não foi o único que interviu então nessa guerra. Os Estados Unidos entram então na Guerra do Vietnã auxiliando o Bloco Sul do Vietnã, que era mais liberal e a favor do capitalismo. Porque vocês lembram que eu comentei nos últimos vídeos sobre a política Truman, que eles queriam então impedir que o comunismo se desenvolvesse, que o comunismo então alcançasse novos países. Então, os Estados Unidos apoiam o Sul para que o Sul ganhe sobre o Norte, que eles se reunifiquem.
só que sobre uma política então liberal e não sobre a política comunista. A gente fala muito sobre a intervenção americana, a intervenção estadunidense nessa guerra, porque essa guerra, ela é uma parte muito importante da história dos Estados Unidos. Afinal, o bloco sul do Vietnã perdeu. Antes dele perder, os Estados Unidos já tentaram se retirar um pouquinho da guerra, mas mesmo assim, essa guerra trouxe inúmeras perdas para os Estados Unidos da América, inúmeras mortes, e realmente eles se sentiram muito humilhados com essa perda. Bom, e os Estados Unidos tentou, vários outros países interviram, mas no final, em 1975, a parte sul do Vietnã, que era liberal, realmente perdeu a guerra após 20 anos então de luta e foi dominada então pela parte norte. E o Vietnã, foi então unificado e foi estabelecido no Vietnã a política comunista, que é o regime, a política que eles adotam até hoje. Então, hoje ele é uma república socialista. Outra parte da música também é que o jovem foi à guerra do Vietnã lutar com os Vietcongs. Quem eram os Vietcongs? Haviam soldados, havia uma guerrilha lutando a favor do comunismo. E essa guerrilha, esses soldados, essas pessoas, que eram chamados Vietcongs, pessoas que eram a favor, então, e lutavam em prol do avanço do comunismo e queriam que o eixo, então, o lado norte do Vietnã vencesse a luta. Bom, a gente pôde ver, então, por essa música que ela ensina muito pra gente sobre a Guerra do Vietnã e também sobre esse contexto da Guerra Fria, como eu falei pra vocês, que o jovem tava lá, de boa, tocando a guitarra dele, ouvindo as músicas que ele gostava de ouvir, e ele quis ir para a guerra, mas infelizmente não conseguiu voltar dela, porque essa guerra trouxe realmente muitas mortes. Bom, aqui no Brasil, na ditadura militar, também tiveram muitos movimentos, muitas formas de protesto contra o governo, contra o regime ditatorial e todas aquelas coisas que aconteciam, que a gente viu no vídeo anterior. Houveram então passeatas, jovens estudantes que iam então reivindicar de volta os seus direitos, mas também houveram organizações de eventos, de shows com músicas que também criticavam então o regime. E sabemos que essas músicas foram então censuradas. Bom, como em um único vídeo eu não vou conseguir falar de tantas músicas assim, eu vou deixar agora ao final uma lista com músicas que vocês podem escutar, que foram feitas no Brasil então, como forma uma crítica então ao regime ditatorial aqui no país. Se você ficar com alguma dúvida sobre algum trecho da música, o que significa isso? E quiser deixar aqui nos comentários, pode colocar que na semana que vem eu posso responder a sua dúvida com um novo vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não esquece de curtir. Deu um baita trabalho, curte aí, por favor. Se quer que eu faça mais vídeos desse tipo, deixa aqui nos comentários. E não esquece de compartilhar aí com seus colegas. Fiquem com Deus e boa semana. Tchau, tchau!